qual que é o caminho do sucesso para as pessoas? O que você falaria para elas? Bom, vamos lá. O que eu diria para elas? Primeiro, eu vou dizer da minha experiência profissional e da minha experiência empresarial, né? Como eu disse para vocês aqui, acho que no início, eu nunca pensei em ter empresa, né? Nunca pensei em ter empresa. Eu, quando estava aí na multinacional, estava muito bem, obrigado, né? E aí foi uma coisa realmente diferente na minha vida, né? Puxa, por que também isso é estatístico, o jornalista sabe disso. Por que 90% das empresas, de 100% que abrem, qualquer segmento fecham? Isso é estatístico. De 100 negócios novos que são abertos, ao longo de 5 anos, 90% fecham. Só sobrevivem 10%. Eu estou dentro desses 10% há 29 anos. Porque eu sou bom? Não. Porque eu sou mais inteligente? Também não. Porque eu sou mais preparado? Acho que também não. Tem gente mais bem preparada que eu. Eu sou extremamente modesto, humilde, mas eu tenho uma coisa que faz a diferença. Deus junto comigo. Nisso tudo nasceu a minha história no Evangelho. Foi de uma grande crise, né, que eu tive, particularmente falando, que fez eu buscar a Deus. E nessa de eu buscar a Deus, né, e começar a andar nos caminhos dele, de Jesus Cristo, né, eu sou evangélico, como eu falei para vocês no começo, Deus já fez uma promessa para mim, porque Deus ainda faz promessas. Eu sou de uma igreja pentecostal, que nós cremos, né, no Espírito Santo, que revela promessas de Deus, revela, né, o que Deus quer fazer, e Deus prometeu que ia me dar uma empresa. E eu estava trabalhando como funcionário. E um dia, né, nesta empresa que eu trabalhava como funcionário, eu tinha acesso ao diretor da empresa, e esse diretor muitas vezes recebia aqui na região alguns políticos que se candidatavam ao governo do estado de São Paulo. Vinha o Maluf, vinha Covas, na época, fazer campanha aqui em Taboão. E não tinha o L ponto, acho que ainda não tem L ponto aqui em Taboão. E lá na Ciba tem um clube do lado, o ADC, que tem um campo de futebol muito grande. E aí o prefeito daqui pedia para o diretor lá, olha, vocês podem emprestar para a aeronave descer aí, porque vai vir o Covas, o Maluf, aí o diretor, sim, pode vir. E ele me chamava, que era o resultado da segurança, olha, monta lá a segurança, põe os bombeiros seu aí, põe a brigada, põe os canhões de espuma, faz tudo para descer o helicóptero, você atende eles, não tem paciência, pode deixar, doutor, né? Doutor Montalbano, se me ouve agora, doutor Montalbano, um abraço. E eu ia lá fazer essa segurança, descia lá o Maluf, descia lá o Covas, mas quem estava esperando eles? A curriola de Taboão toda, estava o prefeito, estava os vereadores, né? Tudo para, como está, né? Fazer aquela coisa toda. E não foi uma nem duas, foram algumas vezes. E aí, isso foi na gestão do Buscarini. E tinha lá um assessor... Ele já me contou essa história. Ele já te contou essa história? E tinha lá um assessor dele, né? Que também é um grande amigo, Carlos Andrade, um abraço, Carlos Andrade, e que na ocasião era assessor do Buscarini, e que um dia chegou para mim, se o Carlos Andrade ver isso, ele vai lembrar. Ele falou, mas eu já tinha recebido algo de Deus, uma promessa, há uns 6 meses antes. Ele chegou para mim, sem saber de nada da minha vida, o Carlos Andrade falou, mas você nunca pensou em abrir sua empresa de segurança? Você foi tenente do Exército, consultor, é chefe de segurança aqui, conhece tudo. Você nunca pensou em abrir sua empresa? Eu olhei para ele e falei assim, alguém já me falou isso. Né? Era Deus, já havia me falado. Então, ali foi a promessa de Deus se cumprindo. Aí ele falou, então faz assim. Ele falou, se ele estiver me ouvindo, ele vai confirmar. Abre a tua empresa, que eu já tenho 3 clientes para você. Pode abrir. E naquela época, você abria a empresa numa semana. Você tinha o cartão do CGC, um cartãozinho. CGC, aí mandava fazer os talonários na gráfica e estava aberta a empresa. Carimbinho, estava aberta a empresa. E eu abri até no endereço do meu sogro, não tinha lugar constituído, sede, nada. Comecei eu e uma menina no telefone, sozinho. E aí, quando eu falei, abri, o Carlos, abri, Carlão, chamar de Carlão. Então, vai em tal lugar, vai na Rádio Capital, que tinha uma antena aqui no Jardim Record, a Rádio Capital, sim, que ali o doutor Enéas, que é o diretor da Rádio Capital, então estão invadindo ali, roubando os fios, não sei o quê, precisa pôr segurança ali. Vai lá na 9 de julho e fala no meu nome. Cheguei lá, falei no nome dele, coisas assim incríveis, coisa de Deus. Porque hoje, quando te chamam, eles pedem um orçamento para bater com outros. Quando eu cheguei naquela época, o doutor Enéas, sou do Carlos Namendo, veio aqui, assim. Quanto que é isso? Eu falei, tanto. Você pode começar amanhã? Eu posso. Tá bom, era assim de Deus, gente. Não tinha coisa. Amanhã eu já começava. Então, pus 2 vigilantes de dia, 2 à noite, né, para ficar ali dentro. Da mesma forma, falou, vai lá na República do Líbano e procura lá um engenheiro tal, porque tem hoje, o que é o cemitério Vale dos Reis, era um terrenão baldiozão que iam fazendo o cemitério, mas tem uma comunidade ali que invadia ali dentro. E estava sempre invadindo. E eles precisavam pôr uma segurança ali. Aí o Carlos falou, tem alguém, indicou isso na mesma semana. Eu fui lá, o cara falou, começa amanhã, tudo assim, era amanhã.
É impressionante, eu já pus 2 caras dia, 2 à noite, que eu subi e desci aquilo ali, meu Deus do céu. Que assim, estão invadindo, né, os vigilantes ligaram para mim, senhor Fábio, estão invadindo. Tenente, estão invadindo, peraí. Eu tinha uma proximidade com a polícia militar, ligava para meus amigos, coleta, cabo cloro, chovia, viatura, ele tinha os caras, punha os caras para fora, e eu mantive a segurança ali uns 6, 7 anos assim. E o outro foi, agora já fechou a Nobrepar, que era uma empresa na Estrada dos Olarias ali de papelão, já passou 3 empresas de cara. Eu falei, meu Deus, isso é de Deus. E eu estava administrando essas pessoas sem mesmo ainda ter sede, sem nada. Né? Eu contratava, eu uniformizava, no sábado ia lá na Tiradentes, comprava o uniforme, punha, fazia crachazinho com o meu computador, punha neles, punha eles no posto, fazia a ronda, emitia nota fiscal, ia vender, fazendo tudo e ainda trabalhando na empresa, na multinacional. Então, vai a dica. O que é empreendedorismo? Primeiro, é Deus na vida, e segundo, esforço. Né? Eu tenho uma passagem bíblica que Deus fala para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo porque eu sou contigo. Mas Deus não deixa de falar para Josué, esforça-te. Significa dizer o quê? Josué estava indo para as batalhas, né, com o povo de Israel, contra os outros povos que tinham ali, né? Então, significava dizer o quê? Deus é Deus. Ele podia falar, faz o seguinte, Josué, fica na cabana, descansa aí de boa, que eu vou lá, vou acabar com todos os seus inimigos. Ele é Deus, ele podia fazer isso. Vou jogar uma saraiva do céu e acabo com todo mundo, igual ele fez lá no Egito com o faraó que mandou saraiva do céu. Mas ele falou que não, Josué, levanta, te esforça, entra nos cavalos, põe a armadura, chama os seus guerreiros, espada na mão e vai. Faz a tua parte, que eu vou fazer a minha, e eu vou te dar a vitória. Então, isso para mim sempre foi, eu tenho que fazer a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Então, eu cresci assim, não deixando de fazer. Eu trabalhava 20, 21 horas por dia. Dormia 3, 4 horas por noite quando não virava. Ou seja, me esforcei demais e Deus me honrou, porque era promessa de Deus. Então, foi a união da vontade, do esforço com a vontade, primeiramente, de Deus. Foi promessa na minha vida. Quando Deus promete, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, mas Ele é Deus para cumprir suas promessas. E Ele cumpriu. E de lá para cá, de 95, que eu abri a FM até hoje, são 29 anos que Deus vem cumprindo. Se não fosse promessa, eu estaria no meio dos 90% que fechou depois de 5 anos. Eu continuei por 29 anos e continuei como? Crescendo. Só crescendo para a glória de Deus, pela graça e misericórdia. Então, o meu sucesso eu atribuo a Deus. E depois a saúde que Ele me deu para eu poder me esforçar também, sem pestanejar. Era para estar em posto, não tinha porteiro para eu, ficava na portaria, eu ia fazer ronda, eu ia fazer de madrugada, eu não parava. Até constituir um grupo e crescendo, começar a pôr supervisor, encarregado, gerente. Então, hoje, com meus quase 60 anos, eu tenho todo um grupo que me traz esse conforto. E aí que entra aquilo que eu falei. Quando eu estava na direção, a qualidade era 100%. Quando você começa a aumentar a sua hierarquia e passar, aí vem o filtro, né? Gerente geral para o gerente departamental, para o encarregado. Quando chega lá embaixo no líder, é aquela historinha do telefone sem fio, a conversa que está aqui já mudou ali embaixo. E muitas vezes acontece isso, então já não tem aquela qualidade que você espera. Então, em resposta, para a gente terminar, Alan, eu acho que é primeiramente a pessoa ter Deus na sua vida, confiar nele, né? Que ele tudo vai fazer e vai resolver, e perseverar sempre, não desanimar, porque assim, a vida é guerra. Não é brincadeira. Como dizer, a vida não é para fraca, é para gente forte. Os fracos ficam pelo caminho, mas os fortes vão em frente. Então, isso é um pouco do militar na veia ainda, do sangue, né? Que eu vou chegar, nem que seja rastejando, eu vou chegar. Nem que tiver que atirar caindo, eu vou atirar caindo, mas eu vou chegar. Então, essa fibra que eu não vejo mais nessa nova geração, nessa geração que está chegando, é muito mole, aí não vai dar. Cara, eu tive tanta dificuldade como tem até hoje, e eu vou para cima. Um não de hoje é um sim de amanhã, um não de amanhã de novo é outro sim, eu não vou parar, eu não vou desistir nunca. É não desistir, é persistir. O mundo só perde para quem é forte. Ou seja, você só ganha se persistir. Quem é fraco fica no caminho. Nutella, mimimi vai ficar. Mas geração raiz, vai embora, vai em frente. Não tem, porque nada para a gente. A gente aprende com o militar que nada te para. Só se você morrer, vai te parar. Mas enquanto isso, eu não paro, meu amigo. Eu passei por situações assim que não te. Situações assim, de um momento para o outro, assim, da migração de militar para começar essa consultoria, depois chegar nessa multinacional, de não ter arroz e feijão para comer, de depender de morar de favor na minha sogra. Passei dificuldade financeira de fome mesmo. Se não fosse sogra e sogra na época, não tinha o que comer. Então, assim, por isso que hoje eu dou valor, comecei do zero. É uma história de luta, uma história de superação, determinação, mas baseado na força do Senhor. Porque Ele é o Senhor que me dá força. E por isso que eu continuo.